viu? Você acabou de ouvir Coisa número 4 de Moacir Santos e vamos agora de JP Sax. Mas você está querendo sacar tudo o que está acontecendo no programa? Vai lá na nossa página, programa palcobrasil.blogspot.com. Lá tem tudo, todos os programas gravados na íntegra e todos os vídeos com o resumo dos melhores momentos do que está acontecendo. Ah, você não está satisfeito com que é apenas isso? Então vai lá agora no site www.fmlider.com.br e você vai ver agora tudo ao vivo que está acontecendo nos estúdios da Rádio 100.5. Vamos de música? Vamos ouvir agora Espinha de Bacalhau com o grupo JP Sax.
voltamos. Vamos de conversa afinada, vamos conversar, bater um papo super descontraído com o grupo Chora Amigo. Nós recebemos hoje com muita honra. O grupo é composto originalmente por Pelágio Nerício no violão de 7 cordas, Sérgio Aires na flauta, Júnior do cavaco e Candinho no pandeiro. E hoje nós vamos conversar com o queridíssimo Sérgio Aires, que fala um pouco sobre esse grupo que tem algumas finalidades sociais, umas coisas bacanas do que vocês vão ver agora. Eu pude acompanhar em alguma oportunidade, mas o grupo já participou várias vezes do Sabadinho Bom e tem como o principal objetivo a divulgação do choro, que é uma coisa que pouquíssimas pessoas entendem de fato o porquê, como, quando, onde, e ninguém mais. Mas para falar sobre esse estilo, para falar sobre tudo isso, ninguém mais capacitado aqui do que o queridíssimo Sérgio Aires. Querido, bom dia, você que saca tudo, dedicou horas e horas da vida para saber o estilo dessa coisa. Tem livros lançados, vocês vão ver, tem muita coisa. O cara é jovem, mas um cara tem um talento imenso. Recebemos hoje com muita honra Sérgio Aires, fica à vontade, esse palco é todo teu. Bom dia. Bom dia, meus amigos, bom dia, Lenilson. Antes de mais nada, uma feliz Páscoa, né, para todo mundo. Agradecer esse convite e agradecer também a sua gentileza, né? Assim, eu sou um aprendiz do choro, na verdade. Eu estou começando a aprender e agradeço as suas palavras, mas eu entendo que é um gesto de generosidade muito mais do que a verdade, porque o choro ele entrou na minha vida de forma muito tardia, mas também de uma forma muito sublime. Curiosamente, eu conheci o choro não aqui no Brasil, mas quando eu morava em Moçambique. E eu estava numa gravação, num momento de uma apresentação de um grupo de choro de alunos da USP. E aí foi quando eu vi o grupo tocando, fiquei encantado. Eu tocava minha flautinha doce, né, nos momentos de lazer. E quando eu vi aquilo dali, parece que foi assim uma bênção divina mesmo, porque disse assim, rapaz, é música, é a música, né? Eu me formei em publicidade em 2008 e aí fui morar em Moçambique em 2009 e com essa experiência eu decidi dar vazão ao estudo da música. E aí você sabe que no início é muito difícil a gente encontrar professor e tal, e eu acho que assim, o meu primeiro professor de música foi o choro, né? Porque foi esse gênero musical que me emocionou de antemão, né? Com a melodia, com tudo isso. E em seguida foi esse gênero que me fez ir atrás da história do choro. Eu acho que as duas coisas estão intimamente ligadas. Se você toca o choro sem saber a história, você está perdendo uma ótima oportunidade de trazer elementos novos para a sua melodia, para a sua música. E esse gênero está também assim, intimamente associado com a história da música brasileira. Você tem Chiquinha Gonzaga, uma mulher que vendeu partitura para poder, com o dinheiro, comprar alforria de escravos, né? Ou melhor, de pessoas escravizadas. Então, são essas histórias, né? As histórias de Pixinguinha, a história do infarte de Jacó do Bandolim tocando choro, e antes de cair, disse assim, segura aí meu bandolim. Essas coisas aqui enriquecem muito o universo do choro e que a gente está aqui exatamente para poder trazer isso junto com as melodias. Sérgio, você tem alguns trabalhos registrados, fora sua vida aqui, você faz parte de alguns projetos e de forma brilhante vem conduzindo sua pasta, mas você tem alguns trabalhos registrados e a gente pôde aqui falar no início do nosso programa, isso lá em maio de 2015, nós falamos do nosso primeiro programa sobre um livro seu que foi lançado, tá, uma coisa super interessante. Nós falamos um pouco, como se chama o livro? Fala um pouco desse trabalho em especial. Certo. Esse trabalho daqui é um trabalho que, assim, é um livro que eu participo, na verdade, porque foi um edital lançado por essa editora, que se chama Editora. E esse edital, ele dizia o seguinte: nós estamos selecionando 2 tipos de textos. Um texto relacionado a crônicas sobre o choro e outro tipo de texto relacionado a textos acadêmicos. Então, o meu texto foi selecionado para essa parte de crônicas e o texto da Vanessa Trópico foi o texto relacionado a essa área mais acadêmica. E foi a primeira experiência dessa editora no lançamento do livro.
é muito importante que se diga o trabalho pioneiro que eles estão fazendo na divulgação do choro. Eles começaram, né, há mais de um ano, na verdade, a Revista do Choro, que é assim, um tipo de mídia fundamental para esse gênero musical e que tem trazido histórias do Brasil inteiro, porque às vezes a gente fica relacionando o choro muito mais ao universo Rio-São Paulo, né, e esquece que o Brasil é imenso. Então, por exemplo, a gente vinha comentando no carro, né, com o André, com o Júnior aqui, que estão aqui presentes, sobre o trabalho de Adamor do Bandolim, né, que é um bandolinista lá da ilha de Marajoara, e assim, um senhor que mandou ter um repertório imenso, né, de composições. E assim, eu particularmente nunca tinha ouvido falar de choro do norte do país, né? E esse cara, ele tá fazendo esse trabalho, a Vanessa registrou isso no livro. Então foi dessa forma, eles lançaram o edital e aí eu me disciplinei ali a todo dia escrever pelo menos uma horinha para poder chegar a esse resultado aqui. Então é um livro que conta como é que o choro entrou na minha vida, né, e começa exatamente sobre esse relato da minha vida lá em Moçambique, desse um ano que eu passei lá, como conheci o choro. Traz também poesia dentro do livro, muito importante também, de um tio meu, Marcos Aires, que é muito interessante, porque eu dava aula de flauta para a mulher dele e era 1 hora de aula, né? A gente ficava ali tendo uma aula de flauta e ele, poeta, ficava sentado na mesa com o computador aberto, caladinho. No final da aula, quando eu já estava me disciplinando, ele, peraí, vem cá, me puxava pelo braço e aí lia uma poesia que ele tinha escrito com inspiração naquela aula. Então uma pessoa que eu tenho uma saudade imensa, porque nos deixou faz uns 2 anos mais ou menos. Você lida assim diretamente com a educação infantil, né? E eu queria sacar de você, como é que tu enxerga hoje, como é que tá esse para o cara que está estudando música. A gente sabe que tudo tem suas complicações, mas hoje, para quem estuda música, como é que está o nosso mercado de trabalho aqui? Quais as possibilidades para uma criança, perspectivas do futuro, para alguém que está iniciando aqui, entrando nessa loucura gostosa que é fazer música? A gente tem aquele bordão que eu discordo: música não dá dinheiro, né? Música, ela dá dinheiro. Se você estuda, eu acho que qualquer profissão, se você realmente se dedica, você vai encontrar espaço. O que é difícil é, de fato, a gente encontrar aquelas pessoas que se dedicam mesmo diariamente e tal. E esses raros conseguem encontrar espaço no mercado de trabalho, seja na universidade, seja numa escola de música, num conservatório, como é o caso da Antenor Navarro, seja nas orquestras, né, nas escolas municipais, agora que a gente tem essa lei, né, de 2012 que obriga o ensino da música nas escolas, seja o próprio Prima. Então, eu acredito o seguinte: o mercado de trabalhos ele se faz sob demanda. Então, se tem muita gente ali, né, competente para poder oferecer esse tipo de serviço, eu acredito muito que aí vale um esforço, inclusive, do mercado de trabalho, de dizer assim, não, vamos dar uma olhada no que é que essas pessoas estão vendendo. E eu acho que a música, ela ainda é muito subestimada, né, na nossa vida. Enquanto seres humanos, nós subestimamos ainda o potencial que a música tem. E como professor, né, de música, também é uma atividade que eu venho exercendo há pouco tempo, eu tenho visto um potencial enorme para a melhoria da educação, desses jovens. É incrível você perceber a evolução desses alunos, não nas coisas, vamos dizer assim, não em conteúdo, mas em vivência humana, em questão do aluno olhar nos seus olhos de forma mais tranquila, do aluno dar um bom dia, né? E não só para o professor, mas isso se reflete dentro de casa, isso se reflete na escola. Eu acho que é isso que tem faltado. Muitas vezes eu critico assim, né, com uma vontade de que melhore, de que a escola não trabalha essas coisas. Por exemplo, a gente trabalhou junto e é inegável você ver o aluno entra no primeiro dia de aula com o olho baixo, mal olha no seu olho, você dá um bom dia, o aluno, bom dia, aquela coisa constrangida. E aí, claro, né, tem todo o contexto que ele vive e tal. E aí com a música, porque a música provoca ele a soltar a própria voz, a se expressar, ele acaba se sentindo mais à vontade com ele mesmo. E aí ele já entra, é coisa de semana. Eu acho que a música apressa esse desenvolvimento da subjetividade.
né, da expressão do ser, dele encontrar a própria voz. E aí na primeira semana ele já está bom dia, tudo bom, daqui a pouco já está puxando assunto, e inegavelmente isso reflete quando ele vai para uma entrevista de emprego, quando ele vai para a escola, né, quando ele está dentro de casa ajudando os pais. Então, ainda falta essa parte mais humana do educador, muito. Esse contato maior, acho que ainda fica muito distante, o professor em um pedestal e o aluno está ali embaixo. Acho que a gente que trabalha com música sabemos que isso é quebrado nas nossas salas. Existe um elo bem mais, de maior proximidade entre professor e aluno. Na verdade, todos aprendemos um com o outro. E eu acho que isso, a tendência é cada vez maior, assim, diminuir essa distância. Eu já não sei quando é que eu começo a ser professor e quando é que eu começo a ser aluno dentro da sala de aula. Porque, especialmente com a internet, a gente às vezes prepara um material para a sala de aula, mas a melhor coisa, eu digo para meus alunos, olha, a aula ideal é quando vocês trazem um conteúdo e digo, professor, eu vi isso aqui e eu queria que você me ajudasse a tirar essa dúvida, essa outra. Isso tem acontecido muito, né? Muitos alunos já trazem um conhecimento porque foi na internet, porque pesquisou, e o professor precisa ter a humildade ali de perceber que ele é um administrador de conhecimento e não um detentor do conhecimento. E eu diria até que, pelo amor de Deus, já aconteceu casos a gente de falar, não olhe tanto a internet, não, daqui a pouco não tem como eu trabalhar mais não, porque tá dando aula de tudo. Exatamente. Isso é muito bom, assim, a gente tem possibilitado fazer uma série de trabalhos nesse sentido, né, para não também ficar só restrita à aula de flauta, por exemplo. Então, eu acredito muito no poder da música aliado à educação. A gente tem um celeiro de grandes instrumentistas, de grandes profissionais aqui no estado da Paraíba. O nosso conservatório de música é uma das referências no país, é um dos grandes conservatórios de música, mas infelizmente ainda falta esse olhar do poder público justamente para ter essa sacada de que a música pode ajudar na transformação de muitas vidas. Ainda falta muito isso, né? Cara, só mudando um pouco, o pessoal tá muito inquieto aqui, parece Yamandu não fala com ninguém sem tocar, né? apresenta os mimosos aí que tá com você hoje. Meu amigo Júnior do Cavaco, que aqui tá quebrando um galho, não, porque quebrando galho parece que é um improviso, né? Mas que tá mandando ver no violão de 7 cordas. Pra desenrolar, né? É um excelente cavaquinista, um exímio cavaquinista daqui da Paraíba, e que hoje está no violão de 7 cordas. E André, meu grande amigo, assim, nunca me disse um não. É muito bom, né? Esse tipo de amizade. E veio direto do plantão, ele é segurança, chegou em casa às 5h15, tomou um banho e veio para cá, 6h15, né? E veio para cá, tá no pandeiro, também um grande bandolinista também. Eu liguei para você de 7h29. Ele ligou uma vez, aí não retornou. Aí quando eu liguei para ele, disse, não, tá à vontade, a gente tá fazendo um som aqui. Ele disse, como é? Quando eu cheguei, tava Sérgio na frente, na BR ali, tocando, fazendo música, isso é uma coisa. Já tava passando o som, né? Mas Pronto, então hoje a gente não tem Pelágio. Isso, e rapaz. não tem Candinho. Isso. Pelágio que tá adoecido. Exatamente. Né? E Candinho que foi tá ajeitando as mudanças, tá lá em Intermares. Tá. Mas tá. Cara, fique à vontade. Você é de onde? Esse aqui é Júnior do Cavaco, João Pessoa, natural de João Pessoa, né? Cavaquinista. Hoje eu tô aqui quebrando galho não, né? Dando uma vida aqui no choro. E também faço, tem um grupo de choro também, né? Que se chama Júnior do Cavaco, meu nome. Se apresenta também no Sabadinho Bom, no Picuí Praia, todos os sábados, a partir das 13 horas. Né? Hoje tem show? Hoje tem show lá, a partir das 13 horas. 3 horas. 13 horas. 13 horas a gente tá lá fazendo muito choro e samba, né? No Picuí? Picuí Praia. Fica depois do Sol e Brasa. Isso, depois do Sol e Brasa. Eu, galera, Carlos todo Moura, mundo convidado aí, viu? E Luiz Humberto, violão, 7 cordas. André, fica à vontade. O povo tá tímido aqui pra falar aqui, pra tocar é um leão. Pra falar todo mundo é coelhinho. Fica à vontade, querido, seja bem-vindo. André do B, trabalho com a música já vem bastante tempo aqui em João Pessoa, né? E tô agora nesse novo trabalho de bandolim, instrumento belíssimo. Satisfação imensa estar com o Serginho mais uma vez, com o Júnior do Cavaco. Fantástico mesmo. Queria mandar um parabéns especial pro meu filho, Caio Mauro Braz. Ah, é verdade. Né? Parabéns especial, né, pra ele. Não, parabéns de mesmo. Música tem que ter música, cara. Claro. Parabéns. Daqui a pouco vai música pra ele. Daqui a pouco sai. Quantos anos? 9 anos, né? Ele tá ouvindo. Tá ouvindo, sim, se Deus quiser. Um Cara, abração, gente. Satisfação. muito bem-vindo. Vocês estão em casa, não estão vendo aqui a galera com energia super positiva, a galera jovem.
mas sacando muito sobre o estilo, que não basta só tocar as notas, tocar todas as notas da parte, não é fazer música. Música é o sentimento, é o que vocês fazem, é o que vocês fizeram agora há pouco, tocando Jacó do Bandolim. Que, cara, foi lindo, lindo, e poucas pessoas têm essa sensibilidade de fazer música. Vocês têm, e tá todo mundo de parabéns aqui, é muito, muito bacana mesmo, muito legal. Sejam muito bem-vindos à casa de vocês. Joia, meu amigo, muito obrigado. Raquel Maroja, aquele nosso abraço todo especial pela oportunidade do espaço. Sem você, nada disso seria possível. Sérgio, me diga uma coisa. Tu toca flauta, tu hoje trabalha também com a educação de jovens, né, aqui no estado diretamente, e a gente sabe perfeitamente que é uma experiência incrível trabalhar com essa galera, e que eu não vou dizer pessoas carentes, mas são carentes de verdade, de carinho, às vezes de atenção. E como é, cara, esse contato de poder levar, a gente falou um pouco isso aqui ainda há pouco, mas como é poder levar música para a vida dessas pessoas e você saber que aquilo de fato está contribuindo, é isso que a gente estava falando, contribuindo para a vida. Como é a sensação? A gente sabe qual é a sensação do aluno. O aluno está aprendendo e ele não está aprendendo só música, está aprendendo vida. Mas a sensação do professor, aquela sensação, eita, dever, missão cumprida, como é isso? Como é se sentir? Rapaz, eu tenho vivido assim uma série de reflexões, porque eu confesso que a gente começa naquela pretensão de que eu vou ensinar, né? E no fundo a gente acaba de fato aprendendo muita coisa. Então, o que eu tenho visto e vivido é cada vez mais uma convicção de que o que mais falta é a presença. Ou seja, o fato de você estar lá com uma real intenção de amar aquela pessoa, né? de construir uma relação, de construir uma vivência ali com ele, é o que mais tem faltado, né? Eu até esses dias estava conversando comigo e dizendo assim, rapaz, eu acho que a gente pode ampliar a nossa realidade a partir do momento que a gente conhece a realidade do outro. Então, assim, eu acho que as experiências que os alunos contam são muito gratificantes e que mostram, de fato, esse caminho que deve ser seguido, né? A gente tem um aluno, que você conhece, inclusive, Tony, né, que toca trompa, um cara extremamente centrado, né? Talentoso. 17 anos de idade. E que, numa das palestras que a gente fez, a gente levou ele para contar a história, e ele disse uma frase que eu jamais vou esquecer, que ele disse o seguinte: olha, quando eu fui chamado para fazer parte do Prima, eu neguei. Eu achei que aquilo dali era mais um programa social que começa e não vai para frente e tal. E eu tinha um amigo, esse amigo, conversei com ele e tal, e aí a gente decidiu que talvez fosse se inscrever. Quando foi no ato da inscrição, palavras dele, né? Eu disse assim, eu vou lá. Olhei para esse meu amigo e esse amigo disse que não ia. Resultado, isso 2 anos depois, ele me disse o seguinte: Sérgio, eu hoje estou aqui tocando trompa. Tony é regente de banda da escola onde ele estuda. Ele é o regente da banda com 17 anos. Ele está compondo música. Na época ele compunha com um celular, porque não tinha um computador. Compondo mesmo, escrevendo arranjo de partitura. E ele disse o seguinte: aquele meu amigo que eu tinha chamado, ele foi preso porque participou de uma tentativa de assalto que acabou em homicídio. Ele disse isso, né, nessa palestra que a gente foi para o Ministério Público lá em Brasília, porque o Prima tinha sido selecionado pelo Mapa Educação como um dos projetos que estão dando certo no Brasil e que são referência na educação. E isso para mim foi muito representativo, assim, de como a gente está desperdiçando a nossa juventude, especialmente com ideias abomináveis como redução de maioridade penal, essas coisas assim. O que eu tenho visto com a música é uma coisa muito simples. O que o jovem quer é ser desafiado. O tráfico, infelizmente, faz isso com ele. O cara chega e diz: tu vai começar aqui com tantos anos, se tu vender tanto, eu te promovo para isso aqui. Se tu começar a fazer uns contatos aqui e ali, eu vou te promover para isso. E ele vai vendo esse universo, ele vai se sentindo desafiado, e isso vai dando uma sensação para ele de como se fosse um jogo. Não é à toa que muitos jovens estão viciados em jogos também de computador. Então a música, ela faz tudo isso, mas ela leva para o lado bem. Ele vê ali a evolução dele diariamente com o instrumento, e eu até brinco fazendo a comparação com a arma, porque a gente tem que fazer. No universo que a gente está atuando, a gente tem que tocar nesses assuntos. Então eu digo, rapaz, a arma, ela só faz um barulho.
Se você atirar ali, ela só vai fazer um barulho. Agora o instrumento não, ele faz infinitos, ele faz quantos barulhos você quiser. A arma, ela vai causar, as pessoas vão ter medo de você. As pessoas vão ficar assustadas, vão até ser submissas a você. Mas com o instrumento vai causar a admiração dessas pessoas. As pessoas vão respeitar você, é diferente da submissão. Claro, e tudo isso que está sendo construído na sala de aula, com isso que você está falando, eu acho que também funcionaria bem melhor se isso fosse apoiado em casa. Isso. Pelos pais, que muitas das vezes a gente tem todo esse trabalho aí que não é fácil, aí quando chega em casa, tudo isso é desconstruído. Exatamente. Tudo isso é desencorajado, infelizmente, acontece. Eu imagino que porque também a gente é muito ansioso. Todos nós estamos vivendo num período de ansiedade extrema. E a música, a gente sabe que o resultado dela ela não traz com uma semana nem com um mês. A música, o resultado, para a gente começar a ver os resultados frutíferos da música, a gente precisa pelo menos 6 meses, 1 ano. E olhe lá. Mas, assim, se você tem um filho e esse filho está querendo estudar música ou já está estudando música, primeira coisa, agradeça a Deus, porque é uma bênção mesmo na vida. Se isso não está dando dinheiro no momento, a gente vinha conversando sobre isso, né, André? Falando sobre o filho dele. André, o filho mais velho dele, toca acordeon, tem aula com Elinho, lá na UFPB, faz o curso de extensão. Está em boas mãos, foi o que eu disse a ele. Já está lendo clave de sol, clave de fá. E André disse uma coisa impressionante. A minha preocupação com os meus filhos é criar filhos de bem. Independente se vai para música, independente se vai ser advogado, se vai ser engenheiro, se vai para administração, não importa. Agora, o que é que a gente vê na música? É a oportunidade desse aluno conviver com outras pessoas extremamente diferentes, né? E a própria natureza dos instrumentos já manifesta essa diferença entre as pessoas. E isso, quando a gente começa a tocar em conjunto, a gente tem que ter muita humildade ali para entender que é a hora do outro fazer o solo, que é a hora de você chegar no horário, de você se esforçar em casa, sozinho, estudando sua parte, e aí você passa por um momento mágico, que é quando se encontrar com todo mundo, você percebeu que meu amigo Júnior também estudou a parte dele, que meu amigo André também estudou a parte dele. É uma aposta, a música é uma verdadeira aposta. A sociedade perfeita, eu confio em você sem nem sequer ter visto você um dia na vida. Né? Eu acho que isso é o que não acontece. Exatamente. Fazer música é isso, é eu sentar perto de você e eu sei que você vai mandar o seu recado, vai fazer a sua parte e a coisa vai funcionar. É a sociedade perfeita. Pois é. Né? A gente pode nem morrer de amores por fulano lá na frente, né? O cara entra lá na frente, a gente, não é muito meu amor não, mas aqui eu faço a minha parte e fazemos juntos. E outra, assim, eu já vivi uma experiência, inclusive, com Pelágio, foi uma experiência muito interessante. A gente estava tocando no Sabadinho Bom, e aí, por razões de tocar junto, naturalmente, os conflitos aparecem, né? E aí apareceu um conflito antes a gente já no palco, antes de tocar, já apareceu esse conflito, questão de som, de afinação e tal. E aí ficou aquele clima tenso, mas vamos tocar, vamos fazer o que a gente veio fazer, né? E aí a gente começou a tocar, Lenilson, e foi impressionante como, sem dizer uma palavra, a gente terminou de pazes feitas. Porque a gente, através da música, você sabe, assim, é a hora de um fazer o solo no violão, então o fato de eu me resguardar e não passar por cima dele na melodia já significa que eu tive a humildade ali de perceber. E aí, o respeito. E aí a gente vai tocando, vai se olhando. Essa troca de olhares não precisa ter palavra para a gente se entender, necessariamente. E isso foi uma experiência incrível. Eu acho que a música tem esse potencial. Você estava falando aqui, às vezes a gente não precisa se bater, não precisa me bater, né? Mas o fato da gente se juntar e colocar uma causa acima das nossas diferenças, isso é o que vale para a sociedade. Isso é o que em outras palavras, está acontecendo hoje na sociedade. Existe muito dessas coisas. Eu não concordo com o que você está dizendo e por isso eu tenho que lhe odiar. O ódio está sendo semeado, isso é cara. muito perigoso. Demais é o que está acontecendo na sociedade. Não concordo com o que você está dizendo, não. Logo, eu não posso morrer de amor por você. Eu tenho que odiar. E o ódio prevalece, assim funciona. Isso é o que não deve acontecer e é o que não acontece. Cara, beleza, é o meu momento. Então, o meu momento eu tenho que respeitar. Eu faço, o seu tem que ser respeitado, ponto final. Mas, infelizmente, tem muito ódio e pouca música. Tem aí a metralhadora, o CRE, o Léo, o Bré, e isso aí vai acabando com a juventude, porque entra e fica, porque é fácil. Isso que fica, infelizmente, não é positivo. Infelizmente, eu acho que eu sempre converso, estava com o Paulo Roque, uma pessoa fantástica, a gente conversava sobre isso. Eu disse, cara, meu filho, minha filha,
ele vai conhecer o mal. Vai, como eu conheci, como você conheceu. Mas não por mim. Isso. Não por mim. Exato. A nossa função enquanto pai, que somos educadores por natureza, é de simplesmente mostrar ele o bem. Ó, Sim. tem aquilo lá na frente, mas não vai não, aqui é melhor, esse é o Exato. caminho. Mas o que está acontecendo é que os pais estão levando o cara que é ruim para dentro de casa. Eles estão levando isso, estão colocando o filhinho que é para estar dançando em casa o cré, o lé, e ainda batendo palma, achando que aquilo é lindo. A conversinha de musicazinha safada, denegrindo a imagem da mulher, diminuindo a mulher, e acha que aquilo é bonito. E a filhinha que tá dançando. Ei, bebê. Depois, quando o filhinho tiver de mini saia por aí, dando voltinha nas praias, não vai reclamar não. Foi você quem fez. Ah, É só destruição, né? Exatamente. É o que semeiam. É, o que semeia destruição, que tem que pegar 10 mulheres, que tem que beber, Exatamente. que tem que sair. E a família estão esquecendo disso aí. Esses momentos são importantes. Eu acho que, não é querendo puxar a brasa para minha sardinha não, mas muita gente devia estar sentada agora ouvindo um programa como esse, porque a intenção é de levar o diferente, de levar o novo, de levar o que não se tem Claro. oportunidade. Claro. Essa é o que nós E estamos assim, fazendo aqui. a gente vê, por exemplo, uma música que a gente vai até tocar aqui, né, Júnior? Agora. Vamos lá, a gente toca agora. Juízo Final, de Nelson Cavaquinho. Tem uma letra incrível, né? O sol há de brilhar mais uma vez. Verdade. Nesses momentos que a gente está precisando de esperança, né? Vamos fazer, Júnior, um juízo Todo mundo, finalzinho. essa ideia de corrupção, por exemplo, corrupção total. Mas, na verdade, os pais são responsáveis pela corrupção dos Também. próprios filhos. Né? Que eles levam. A gente vê isso no Facebook aqui, cara, muita coisa. É neguinho. Tem um vídeo horrível que tem uma menina dizendo: mamãe, eu quero um marido. A menina com 2 anos, e todo mundo achando lindo, eu quero, mas você tem marido, vovó tem marido. Diz, cara, o que é isso com a cabeça da menina? E a mãe achando isso lindo, achando babaca, e tem quase 1 milhão de visualizações, uma babaquice dessa, e acha tudo isso. O que é isso, cara? Mais música, menos palhaçada, menos mundiça, porque esse cré, isso não vai tocar na minha casa, não. Vamos ouvir o quê? Vamos fazer juízo final? Isso, Vamos lá. juízo final de Nelson Cavaquinho. Nelson Cavaquinho. Agora o Chora Amigo fazendo música para vocês. Que lindo, cara, que lindo.
precisa ter mais dessas coisas. Estamos precisando ouvir mais Nelson Cavaquinho. Verdade. O sol há de brilhar mais uma Mas vez. tem como se falar em choro? Tem como, aqui no nosso país, tem como se falar em choro sem falar em Pixinguinha? Tem não. Cara, Tem não. É como falar das artes sem falar do Leonardo da Vinci. Pixinguinha foi o mestre, né, bicho? Pixinguinha, ele foi um exemplo de humildade, acima de tudo. Porque era um doce de pessoa. Era um ser humano incrível. E que as histórias sobre ele dizem muito sobre a vida que ele levou. Por exemplo, uma das histórias, talvez a história que eu mais gosto de Pixinguinha, é relacionado a ele e a esposa dele, a sua companheira de vida, porque teve um momento da vida que ela passou mal. Ela estava com um problema no coração, isso já com 70 anos e tal. E ela precisou ser internada no hospital. O que é que aconteceu? Pixinguinha, amargurado com a situação, também teve um problema de coração e foi internado no mesmo hospital, mas ele pediu, não conta a minha mulher, que é para não sobrecarregar ela de preocupação. Ele ficou num quarto, ela em outro, e aí todo dia de visita, ele vestia o paletó, pegava um buquê de flores, ia lá no quarto dela, como se tivesse vindo de casa, e ficava lá conversando com ela, perguntando se está tudo bem e tal. Terminava o período de visita, ele botava a roupinha de paciente e ia para o quarto dele de novo. Então veja a sutileza da humildade desse ser humano. Se preocupando com o outro. Exatamente. E assim, morreu também de uma forma muito sublime, porque eu separei essa parte aqui, Lenilson, pedi a permissão para dar uma lida aqui, um trechinho bem curto. 1973, sábado de carnaval, 17 de fevereiro, Igreja Nossa Senhora da Paz em Ipanema. Pixinguinha, aos 75 anos, aguarda o batismo do filho de um amigo. No bolso da calça traz uma partitura com um trecho da melodia de Carinhoso, escrita do próprio punho. Começa a se sentir mal, afrouxa o cinto, mas cai na sacristia. A notícia se espalha pela banda de Ipanema, que se preparava para desfilar pelas ruas, e alguns componentes tentam entrar na igreja, mas são impedidos pela polícia militar por estarem fantasiados. A igreja é cercada pela banda que entoa Carinhoso em sua homenagem. Esse ritual se mantém desde então, integrando a tradição do carnaval carioca. Então veja só, o cara morreu dentro da igreja, morreu como um santo, como disse Jacó do Bandolim, dentro da igreja, com um choro no bolso da calça e com as pessoas velando o corpo, já com Carinhoso, que é quase que um hino brasileiro, né? É difícil até de classificar, mas é um dos maiores sucessos de Pixinguinha da vida. Certamente. Vamos tocar agora ele. Vamos lá. Cara, que lindo. Carinhoso.
Um violão desse fica fácil, né, cara? O cara fazer porque qualquer você não coisa. viu ele no cavaco. Pandeiro gostoso. A gente recebeu aqui Escurinho, que é um percussionista, aquele cara é mimoso. E a semana passada, Paulinho de Tasso, também, cara, Legal demais. pandeirista de Torá. Pô, de melhor qualidade. Pandeiro do homem quase fala, né, Luiz? Rapaz, isso aí, esses cabas Obrigado. escondem o ouro na manga. E porque tá frio aqui, viu, cara? Porque senão tava pegando fogo aqui. Cara, que grupo massa, que legal. Falta extrema aqui, a gente sente total de Pelágio Rapaz, tá fazendo falta, mas Juninho... Quebrar o galho, não. Né? Essa é uma das obras de Pixinguinha, foi com essa música que ele se foi, com essa parte do Exatamente. blues, uma coisa Com linda, escrita né, cara? do próprio punho, né? Rapaz, o repertório de vocês tem pessoas importantíssimas, como Jacó do Bandolim, que já foi tocado, Altamiro Isso. Carrilho, Ernesto Nazaré, Valdir Azevedo, Toquinho, Tom Jobim, Vinícius, Cartola. Tu falou que queria fazer umas coisas de Cartola, que tava, não foi alguma coisa. Aqui o palco é teu, faz música. Beleza, para todos filho. nós. Vamos embora. Vamos de sim. Sim, por que não? É de quem a música? Cartola. Cartola. É.
Mais uma música que deve ser ouvida, né? O cara, Lindo. sim, a música começa e termina com a frase: sim, deve haver o perdão. Junte isso com o sol há de brilhar mais uma vez, pronto, a gente tem o que a gente precisa. A gente sabe que quando o grupo é bom é assim, que ele mandou aqui um release, sabe? E que tem aqui vários artistas aqui que eles tocam. Eu fui logo pro último, eu quero saber se o cara toca de verdade mesmo. Eu fui pro último da lista, cara, que coisa linda. Grupo maravilhoso. Eu acho que é sucesso por onde passa, não só musicalmente, mas porque tem, em cada um dos senhores tem conteúdo e a gente pôde ver isso agora pela manhã. Sérgio, que eu já conhecia, a Maria, a pessoa é excelente, muito comprometida e muito competente, demais mesmo. Ele tem uma admiração muito grande, trabalho, tudo que você faz é com o maior carinho do mundo, com toda a dedicação que possa existir. Eu acho isso é invejável, é invejinha do bem. Ô, meu amigo, eu agradeço. Eu sempre ressalto que eu acho que tem muita gentileza na sua fala, né? Assim, a gente mas assim, eu quero reforçar muito essa coisa do choro, né? Que é a gente no dia 23 de abril, né, próximo dia 23 de abril, que é inclusive o dia que Pixinguinha nasceu, foi o dia que o Brasil escolheu para comemorar o Dia Nacional do Choro. Então a gente está menos de um mês aí dessa data. Sempre a gente faz uma roda, né, para comemorar. E vale a pena falar, né, por que o choro é considerado o gênero musical que melhor representa a alma brasileira, né? O choro ele nasceu da desigualdade social. A gente tinha, na época, né, muitos músicos que tinham vindo para o Rio de Janeiro e, né, da Europa, e tinham trazido seus pianos, tinham trazido suas partituras, muita polca, muito gênero musical que veio da Europa. E isso não estava à disposição da classe média brasileira, que eram os filhos das pessoas escravizadas, né, já os brasileiros mesmo. E essas pessoas ficavam ali de ouvido na janela, né, quando aconteciam os bailes da alta sociedade carioca, e as pessoas iam tocar o piano, ficavam aquelas pessoas assistindo, e do lado de fora da casa, os chorões, que eu já vou chamar assim, ficavam ali ouvindo aquelas melodias europeias, e ficavam maravilhados, e tentavam reproduzir elas de ouvido nos seus instrumentos, quais fossem o violão, o cavaquinho, né, a flauta. Então, quando elas passavam a música para os seus instrumentos, como elas frequentavam as festas feitas pelos escravos, né, que já tinha muito batuque, já tinha muito ritmo, era impossível que essa melodia não já viesse com um molho brasileiro. E é isso que caracteriza o choro. Então, assim, a gente sabe que a nossa sociedade é uma mistura de europeu, de índio, de escravo, e o choro não deixa de ser isso. A partir do momento que a melodia é muito fortemente caracterizada pelas melodias europeias, mas tem ali o ritmo africano, que é o que faz a gente dançar, e essa plangência, essa tristeza, que é a melancolia do nosso índio. E tem uma pedaladazinha, quer dizer que o malandro saía de casa, ia lá pro baile da alta sociedade, ficava lá ouvindo, aprendendo o que ia tocar no dele lá. E aí trazia, rapaz, vem ver o que eu trouxe ali da turma, vem ver. É sabido, viu, cara? A turma não tem brinquedo, não. Todos, estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu acho que foi sensacional, tanto para quem está ouvindo, para mim está sendo maravilhoso, mesmo sou suspeito de falar. Espero que todos tenham gostado. O grupo Choro Amigo, com Sérgio Aires, aí você, Juninho do Cavaco e André, é isso? André tocando aqui esse pandeiro que só falta falar, caramba. Vamos nos despedindo, muito obrigado pela presença de todos vocês, disponibilidade nesse sábado de Semana Santa aqui, todo mundo de ressaca, mas foram 31 litros de vinho ontem. Ave Maria. Não sei como a gente tá em pé não, mas vamos lá, vamos se despedir. Vamos com choro. Muito obrigado e sem chorar não vale. Vamos de Flor Amorosa para relembrar os primeiros tempos. Primeiro choro gravado do Brasil, de Joaquim Calado. Até o próximo sábado, galera. Tchau. Valeu.
Acabamos de apresentar o melhor da música instrumental brasileira. Programa Palco Brasil.